O início datado de 1789, com duração de 10 anos, conhecido por ser considerado um divisor de águas da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Essa revolução foi marcada pela voz do povo, que clamava por liberdade, igualdade e fraternidade. Mas será que era necessário toda aquela violência para o povo ser ouvido? A Revolução Francesa moldou o mundo pela forma com que o povo lutou e por toda a violência proporcionada. A sua causa se teve pelos ideais iluministas, em que o povo e a burguesia pediam o fim dos privilégios da nobreza e do clero e de seu abuso de poder. Em um tempo de seca, causando estragos no trigo e fazendo aumentar ainda mais a pobreza, acordos econômicos desastrosos que não beneficiavam a França, altos impostos que só o povo e a burguesia pagavam e a falta de mobilidade política do rei faziam com que o país gastasse mais do que lucrava e se viam cada vez mais em uma crise produtiva. O estopim da Revolução se teve na reunião dos Estados Gerais, onde ocorreu uma revolta do Terceiro Estado, pois o rei Luís XVI não aceitava as reivindicações solicitadas pelo representante do Terceiro Estado, Robespierre. E assim, em 14 de julho de 1789, ocorreu a queda da Bastilha, a prisão política francesa. Entre 1791 e 1792, cresceu o descontentamento popular por causa da crise econômica, pela falta de habilidade política dos deputados e pelos vetos de Luís XVI às reformas propostas pelo Terceiro Estado. Com isso, é proclamada a Revolução Francesa, e o rei, depois de ser julgado, é condenado à morte na guilhotina. A guilhotina era uma das máquinas mais temidas, pelo seu método de decapitação das pessoas condenadas à morte. Ela foi criada pelo médico humanitário Joseph Guillotin, com o intuito de proporcionar uma morte digna. Joseph defendia uma morte rápida e sem dor, e segundo ele, a guilhotina proporcionava esse tipo de morte. Antes dessa criação, os principais métodos utilizados para a execução das pessoas condenadas à morte eram a forca, o esquartejamento e o suplício da roda, onde o condenado era amarrado em uma roda e queimado vivo. No entanto, com a propagação dos ideais iluministas, surgiram discussões sobre a dignidade humana, fazendo com que Joseph criasse uma máquina para executar as pessoas mais rápido e sem dor. Entre 1792 e 1795, ocorreu a Grande Convenção Nacional, na qual foi elaborada uma nova Constituição. Essa foi a fase mais radical e popular da Revolução, aonde o processo revolucionário ultrapassou os limites dos interesses burgueses. Foi quando ocorreu a consolidação dos partidos políticos, onde dividiu-se ainda as classes da França, e passou a ter os girondinos, que era uma alta burguesia aliada da nobreza que temia a continuidade da Revolução, os jacobinos, que era uma burguesia aliada ocasionalmente ao povo, que exigiam a radicalização da Revolução. Os jacobinos ascenderam ao poder sob a batuta de Robespierre, dando início ao período que ficou conhecido como a Fase do Terror, marcado pela perseguição dos contra-revolucionários, que foram levados à guilhotina. As divergências internas entre os jacobinos levaram Robespierre a mandar para a guilhotina os que queriam o fim do terror, desgastando assim os jacobinos e fazendo com que os girondinos retomem o controle da revolução. Sem o apoio popular, Robespierre também acaba na guilhotina. Entre 1795 e 1799, ocorreu o Diretório, que foi um regime político, e nesse período a burguesia retoma o poder e a revolução começa a ser controlada. Uma nova Constituição é promulgada, obrigando o desarmamento da população e instituindo o voto censitário, que exclui novamente da política a maioria da população. Ocorreram novas tentativas de invasão das potências absolutistas, que foram contidas pelo exército sob a liderança do jovem general Napoleão Bonaparte, que derrubou o diretório e assumiu o poder, apoiado pela burguesia, pondo um fim na Revolução Popular. Napoleão governou a França de 1799 a 1815, buscando aliança com outros países europeus. Com o fim da Revolução Francesa, houve algumas transformações, como o fim dos privilégios da nobreza e do clero, o fim dos resquícios do feudalismo e início da consolidação do capitalismo, a queda do absolutismo, popularizando assim a república como uma forma de governo,
popularizando a ideia da separação dos poderes e garantindo a aplicação dos ideais liberais da liberdade individual e do lema de que todos os homens são iguais perante a lei. A Revolução Francesa trouxe transformações para o ocidental em geral e é considerada um marco na história mundial. A Revolução foi responsável por reconfigurar totalmente as estruturas de poder, infelizmente de forma bruta e violenta, mas que é lembrada até os dias de hoje. E aí, curiosos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre história, não se esqueça de se inscrever e deixar um like, pois assim você estará nos ajudando bastante e ficará por dentro de todo vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.